Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 17 de março de 2021, quarta-feira, e eu sou Lilian Busato. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp traz muitas informações do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. Primeiramente, vamos falar hoje sobre a Lei 17.343 de 2021, que institui Dezembro Verde. Vamos falar também sobre o Dia do Consumidor e os impactos da pandemia. E outro assunto de relevante interesse é sobre o governo federal, que fecha o acordo de compra das vacinas da Pfizer. E o Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Hoje vamos falar de muitos assuntos e já teremos entrevista aqui com o deputado Maurici, que vai falar sobre o projeto de lei aprovado pelo governo 17.343, que institui Dezembro Verde, aprovado em dezembro de 2020. O projeto de lei 17.343 institui a campanha Dezembro Verde aqui no estado de São Paulo, sancionada pelo governador João Dória na última semana. A proposta é criar em São Paulo um movimento de combate aos maus tratos aos animais e também ao abandono, promovendo assim a adoção e posse responsável. E sobre esse assunto vamos conversar agora, direto dos estúdios, com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações aí para a população e para o nosso telespectador. Ô, deputado, a campanha Dezembro Verde, ela se torna agora uma segunda lei sancionada pelo senhor desde que começou agora, aí nesse segundo biênio, no fim segundo biênio da legislatura, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Bom dia, Lilian. Bom dia a todas as pessoas que nos veem aqui no Jornal da Rede Alesp. Então, a ideia do projeto do Dezembro Verde é criar um mês todo de ações de conscientização contra o abandono e os maus tratos a animais. O Dezembro Verde já existe em alguns estados do Brasil. A ideia é trazer isso para São Paulo. Não é um problema pequeno, Lilian. Para você ter uma ideia, há estimativas de que há mais de 30 milhões de animais abandonados nas cidades brasileiras hoje. Inclusive, eu estava lendo aqui também na pauta do senhor, com a pandemia, o aumento de abandono aumentou quase 70% e ocorre muito mais nas férias. Seria por isso que o senhor intitulou o título Dezembro Verde? Na verdade, é exatamente isso. É dezembro porque é o mês onde, tradicionalmente, o abandono dos animais aumenta. Em geral, por conta das férias, as pessoas, algumas delas viajam e, ao viajarem, ao invés de dar um destino ao seu animal, simplesmente os deixam pelas ruas. Sim, e o mês escolhido, né, como o senhor acabou de dizer, não foi por acaso. E o senhor tem a autoria do projeto e também quem teve a participação nesse projeto foi o deputado Alex de Madureira. Como o senhor chegou e como vocês chegaram na finalização do projeto? Não, é uma parceria, é uma coautoria, mas ela não acontece ao mesmo tempo, Lilian. O deputado Alex Madureira tomou a iniciativa de apresentar o projeto. Mas aqui na casa são 94 deputados. Se você simplesmente protocolar o projeto e deixar ele lá, a tramitação acaba demorando muito e muitas vezes o projeto nem sequer é apreciado no seu mandato. O meu papel foi outro. O meu papel foi destacar esse projeto e acelerar a sua tramitação, assinar como coautor e acelerar a sua tramitação. Então foram papéis diferentes, em momentos diferentes, mas ambos foram muito importantes para que esse projeto virasse uma lei. A gente sabe que a campanha Dezembro Verde ela já existia, né? E agora ela passa a fazer parte, sim, do calendário oficial. Qual que é agora o papel do Legislativo no apoio à causa animal, deputado? Então, na verdade, o nosso papel nesse primeiro momento é seguir nessa campanha. Então, o meu propósito agora é dialogar com câmaras municipais em todo o estado de São Paulo para que esse projeto seja aprovado, vire lei municipal em vários municípios, de preferência em todos eles. Por quê? Porque, fundamentalmente, é uma questão de conscientização, correto? É claro que você pode, o poder público pode, o poder executivo pode, nos municípios e no estado, concentrar ações como mutirões de castração, como encontros de adoção,
no mês de dezembro para fortalecer essa conscientização, criar campanhas publicitárias, etc. Mas nós precisamos envolver as câmaras municipais, precisamos envolver os protetores todos do estado de São Paulo para fortalecer esse processo de conscientização. Porque sem que as pessoas tomem consciência, Lilian, o abandono e os maus tratos vão continuar. É crime maltratar animais, deve ser denunciado e pode ser punido. Mas se as pessoas não tomarem consciência, o problema vai continuar. O senhor acha que nessa pandemia, como teve esse aumento aí de abandono, o senhor acredita que foi por causa da situação financeira da população? Ou isso já era previsto a cada vez o aumento do abandono dos animais? Eu sou adepta, eu amo bichinho, tenho 4 na minha casa, todos adotados. E eu também, se eu ver alguém abandonar um bichinho ou maltratar, eu perco até a linha, viu, deputado? Qual que o senhor, mesmo com a pandemia, o senhor acha que vai conseguir aí fazer um bom trabalho e correr atrás dos municípios para as pessoas já se conscientizarem e ter acesso a essa lei? É preciso fazer isso, Lilian. Você sabe que algumas pessoas no meu Facebook falam: deputado, está preocupado com bicho, não está preocupado com as pessoas que estão abandonadas na rua. Nós estamos preocupados com todos e todas. Vida, qualquer que seja ela, importa. Nós precisamos ter essa consciência. É claro que eu me preocupo com o bem-estar das pessoas. Política é para isso, mas toda a vida importa. Uma coisa não justifica a outra. E no caso da pandemia, embora as coisas estejam muito mais difíceis hoje, nós não podemos abandonar os animais. Nós não podemos deixar essa questão de lado. E as pessoas têm a sensibilidade, Lilian. É uma questão da gente seguir em frente no diálogo. Não se trata de abandonar uma questão em favor de outra. Se trata de trabalhar pela vida. Qualquer forma de vida, sempre é vida. Inclusive, né, a gente aqui, esse parlamento é composto de 94 deputados. O senhor imagina se todo mundo olhar no mesmo problema e esquecer o restante. E a gente está trabalhando com vida. O senhor está de parabéns aí com esse projeto, porque o animal também, ele é vida, ele é um ser humano, ele é filho de Deus, e ele também merece que as pessoas olhem com ele com mais respeito e carinho. Deputado, parabéns. Obrigado, Lilian. Vamos falar um pouquinho da eleição que aconteceu agora segunda-feira aqui na casa com a nova mesa diretora, na qual elegeu Carlão Pignatari como presidente da Assembleia Legislativa, o primeiro secretário Luiz Fernando Teixeira do Partido dos Trabalhadores e o segundo secretário Rogério Nogueira. Qual a expectativa para o senhor com essa nova mesa? A expectativa é que ela siga dirigindo os trabalhos da casa e que a Assembleia Legislativa ocupe cada vez mais um espaço de protagonismo na direção do Estado de São Paulo. Ela não pode ser uma casa subordinada ao governador do Estado, qualquer que seja ele. E nesse momento de pandemia, Lilian, nesse momento onde a vida das pessoas e dos animais sofre um baque terrível, nós temos quase 3.000 mortos hoje no Brasil, no dia de ontem. São Paulo hoje, se fosse um país, já seria o 3º país com mais mortes diárias em decorrência da Covid. Então esse é um momento onde o enfrentamento a essa situação triste, desoladora, exige do Legislativo um papel de protagonismo. Nós precisamos tomar aqui iniciativas que empurrem o governo do Estado a ser mais efetivo no combate à pandemia, no combate ao abandono das pessoas, além dos animais, não é? E auxílio à sociedade como um todo. Não basta um auxílio emergencial para as pessoas e para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos olhar também para os empreendedores e empreendedoras, para as atividades econômicas. Precisamos olhar, por exemplo, para o pacote de medidas que foi tomado pelo governo do Pará, que é muito mais abrangente do que tem sido feito aqui em São Paulo. Eu tenho essa expectativa em relação ao presidente Carlos Pignatari. É um político, é um gestor experiente, foi prefeito de Votuporanga, como eu fui prefeito de Franco da Rocha. Ele sabe muito bem como fazer isso, como tomar esse protagonismo e como fazer esse contraponto ao governo do Estado. O presidente da Assembleia é do mesmo partido que o governador, mas isso não significa uma relação de vassalagem. Sim, sim, sim. Inclusive, na primeira fala do presidente, ele falou, sim, que ele quer transformar essa Assembleia, que hoje é uma das maiores da América Latina, na melhor. E fazer uma parceria, sim, com o governo, porque hoje vocês andando junto, pensando igual, o resultado aí para a pandemia vai ser muito melhor. Inclusive, a Assembleia ela vem se colocando à frente aí, ajudando o governo e ajudando a população. O senhor acha que o governo hoje ele falha um pouco no tocante à pandemia ou ele está tomando medidas coerentes? Ele está tomando medidas coerentes. O governador mostrou muita sensibilidade, por exemplo, em relação a essa vacina. Agora, tudo isso tem sido insuficiente. Nós precisamos avançar mais, precisamos ousar mais.
Esse é um momento em que o Estado, a população, a sociedade precisa de ousadia dos seus governantes. Eu tenho muita confiança no espírito público do deputado Carlos Pignatari, no sentido de pressionar, buscar sensibilizar e, às vezes, quando necessário, mostrar ao governador caminhos que talvez ele não esteja vendo para o enfrentamento da situação muito difícil que o Estado de São Paulo se encontra. Deputado, com essa nova mesa diretora, o senhor acredita que terá mais projetos aprovados? O senhor já tem um planejamento de ação aqui para 2021 referente ao seu trabalho? Nossa expectativa é que sim. Nossa expectativa é que a gente possa trabalhar mais, aprovar mais projetos, debater melhor as questões, ocupar mais os espaços para que a sociedade passe a confiar cada vez mais nos seus representantes, fortalecendo assim a democracia, que anda em risco nos dias atuais. Deputado, o senhor queria deixar uma fala para o telespectador que está nos assistindo, para a gente poder estar encerrando a sua entrevista? O cidadão, a cidadã paulista, eu quero repetir, toda vida importa. Qualquer forma de vida, em qualquer tempo. Vidas são vidas e nós precisamos ter essa consciência. Obrigado, Lilian. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Deputado, muito obrigada aqui pela entrevista e a TV está sempre aberta para o senhor, que é um espaço para os parlamentares estarem vindo aqui e mostrar o trabalho que faz para você que está nos assistindo. Muito obrigada, deputado, e tenha um bom dia. Grande abraço. E vamos conferir agora o perfil do novo presidente da Assembleia Legislativa para os próximos 2 anos, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Carlão Pignatari, do PSDB, nascido na cidade de Votuporanga, o parlamentar de 61 anos está em seu 3º mandato como deputado estadual. Ele dedica o seu mandato à luta por auxílio para cerca de 120 cidades da região noroeste paulista. Além disso, ele atua na defesa de áreas como turismo, cultura, saúde, educação, segurança pública e projetos sociais. Faz parte das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Constituição, Justiça e Redação e de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Hoje o deputado de São Paulo está contribuindo com 30% do seu subsídio para diminuir a despesa do Estado nas costas, não só do cidadão, mas também para poder auxiliar a saúde de São Paulo. E vou dizer uma coisa, eu tenho 2 mandatos de deputados, eu estou no 3º, eu nunca vi tanta gente, tantos deputados participando de tantas votações como nós tivemos agora com um quórum altíssimo. Quase todos os projetos foram votados com 80, 88, 90, até 92 deputados, que são muito poucos momentos que nós vimos isso na Assembleia Legislativa. Eleito com 65 votos, o deputado Carlão Pignatari é o novo presidente da Assembleia Legislativa e será responsável para conduzir o Parlamento Paulista nos próximos 2 anos. Carlão Pignatari tem 61 anos, casado, pai de 4 filhos e avô de um neto. Ele é empresário e natural de Votuporanga, cidade do interior de São Paulo, onde já foi eleito prefeito por 2 vezes. Atualmente está no 3º mandato de deputado estadual e nos últimos 2 anos ele ocupou o cargo de líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. E ele também é filiado ao PSDB desde 1992. E vamos falar agora sobre a eleição da nova mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. E o assunto agora, vamos conversar com o deputado presidente Carlão Pignatari, do PSDB, eleito com 65 votos, como agora eu acabei de conduzir. Deputado, bom dia, parabéns aí pela nova responsabilidade nos próximos 2 anos aí com essa casa, que é o maior parlamento da América Latina, o senhor estando à frente aí desse parlamento. Na segunda-feira, logo após a sua eleição, deputado, o senhor disse que o alicerce deixado pela gestão do seu antecessor, o deputado Cauê Macris, permitirá iniciar um trabalho de olho no futuro. Qual que é o futuro que o senhor pensa para a Assembleia Legislativa nesse momento tão delicado e mais difícil da pandemia? Bem, Lilian, prazer falar com você e com os amigos aqui da TV Alesp. Acho que um futuro muito mais moderno, muito maior, fazer esse parlamento, que é o maior da América Latina, não só de direito, mas também de fato. Nós temos que fazer algumas discussões em Brasília para melhorar a qualidade dos parlamentos, não só a qualidade dos parlamentares, não, do parlamento. O que é que pode ser feito no parlamento? Qual é a discussão que nós queremos? Alguns exemplos muito claros. Como é que nós podemos discutir o trânsito em Brasília, que é no Denatran,
sendo que você tem uma cidade como no Amapá, outra como São Paulo, com as mesmas regras de trânsito. Cada um tem que ser discutido no seu estado. Então, isso nós temos que voltar a fazer. Mas eu acho que a modernização, né, a transparência que o presidente Cauê deu para essa casa já tem melhorado e melhorado muito, Lívia. Deputado, outra fala também no senhor foi que o senhor possuía a missão, né, de transformar o maior parlamento da América Latina no melhor. E também o senhor se propôs a trabalhar como presidente de todos, não só do parlamento. E uma das formas que o senhor propôs aqui interagir com o cidadão será a abertura constante de canal de transparência. Para quem está nos assistindo, como que funcionará isso na prática, deputado? A gente dá uma transparência maior para os atos desta casa. Eu acho que isso que é importante, é fazer com que as pessoas entendam que a Assembleia Legislativa é de todos nós, né? Não só dos deputados, mas da população de São Paulo. E é um presidente de todos, porque a partir do momento que eu fui presidente, eu tenho que ser presidente tanto dos deputados de esquerda, como dos deputados de esquerda, de direita, como dos deputados de centro. A gente tem que levar a ser um juiz para mediar e, com muita serenidade e tranquilidade, conduzir essa casa para o próximo biênio, que eu acho que é importante. Parlamento que pode fazer a diferença em São Paulo, né? Então, acho que isso é importante todos nós conseguimos fazer isso. Deputado, eu queria falar agora um pouquinho sobre as vacinas, né? O senhor, na sua primeira coletiva, o senhor também comentou sobre a aquisição de imunizantes aqui pelo Executivo. Como que o senhor pode explicar isso na prática para quem nos assiste? Como seria essa questão? Bem, nós temos que fazer um projeto autorizando o governo de São Paulo, o governador João Dória, o governo de São Paulo, a Secretaria da Saúde, buscar um número maior de vacinas para o povo paulista, né? Eu vejo que é uma necessidade enorme por ter um atraso aí na vacina que o governo federal comprou 2 vacinas, da AstraZeneca e do Instituto Butantan, que é a Coronavac. Então, eu acho que nós temos que ajudar. O governo tem que poder ter a oportunidade, se houver vacina no mercado mundial, fazer uma aquisição. Mesmo que com isso nós vamos concorrer, porque hoje nós temos 6,5 bilhões de pessoas procurando vacina no mundo todo, né? Então, é uma guerra terrível e, na minha opinião, essa pandemia, nós só vamos terminar com uma imunização em massa. E o governo de São Paulo quer isso, quer fazer aí até o meio do ano, conseguir comprar de 15 a 20 milhões de doses para poder vacinar essa população de São Paulo em geral, vacinar policiais, vacinar os professores, os agentes penitenciários, as pessoas de 50, 60 anos. Se vocês prestarem atenção, está reduzindo a cada semana a idade das pessoas que estão sendo internadas nos nossos hospitais, inclusive nos nossos UTI, e muitos deles perdendo a vida. Então, eu acho que isso é de extrema importância, que a gente possa participar disso junto ao governo de São Paulo, para que autorize a comprar vacina nacional ou internacional, que é o grande objetivo do governador João Dória, que, diga-se de passagem, foi o que mais acreditou na vacina desde março, abril, maio do ano passado. Ele vem fazendo investimentos nesse grande instituto de pesquisa, que é o Instituto Butantan. E diga-se também de passagem, o governador desde o início vem trabalhando, já vem aí à frente pensando na população, porque se não fosse também hoje o governo, em parceria com a Assembleia Legislativa, dificilmente a gente estaria já tão avançado da maneira que a gente está. Porque quando a gente fala também em pandemia, deputado, a gente fala também no desemprego. Hoje nós temos quase 14% da população do Brasil desempregada. E além dos imunizantes, também o senhor pediu para que os parlamentares priorizassem no próximo colégio de líderes o projeto de lei 124 de 2021 para que o Executivo ofereça assim ao cidadão paulista desempregado um auxílio no importe de R$ 450. Como é que está o andamento dessa questão, deputado? Que isso é outra ajuda muito importante hoje para o estado de São Paulo. Lilian, esse projeto está na CCJ, já foi enviado pelo governo de São Paulo, que vai vir agora um aditivo de alguns ajustes que nós teremos que fazer no Congresso de Comissões ou na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, que é um projeto para a gente poder fazer aquele antigo Bolsa Trabalho, que as pessoas vão se capacitar, vão poder trabalhar nos seus municípios
e isso recebeu uma ajuda de custo do governo de São Paulo, fazendo um complemento à ajuda que nós temos aí junto ao governo federal, que também foi aprovado também um auxílio emergencial aí às pessoas, se eu não estiver equivocado, de 175, eu vi o ministro Paulo Guedes dizendo, de 175 até R$350. Então, acho que é importante, cada um dos seus estados, além de fazer um combate efetivo à pandemia, né, pedir às pessoas que, se puderem, fiquem em casa, que a gente consiga juntos fazer aí um isolamento social para reduzir o número de mortes. Nós também precisamos auxiliar essa população que não está trabalhando, está perdendo seus empregos. Eu acho que isso é importante, São Paulo participar também desse momento. Deputada, a gente sabe que 2020 foi sim um ano muito difícil. Teve cortes de gastos aqui que o antecessor, o deputado Cauê Macris, na presidência da Assembleia, teve aqui dentro da Assembleia para poder ajudar aí o combate à pandemia. E 2021 a situação, infelizmente, está muito mais crítica, né? Nós estamos hoje no pico da pandemia. Qual que é a expectativa que o senhor tem hoje para esse ano? Eu não ouvi o fim da sua pergunta, Lilian. Qual que é a expectativa que o senhor tem agora para esse ano? Porque o senhor assumiu hoje a casa, o senhor é, como presidente, uma responsabilidade gigante, principalmente nesse momento. Qual a expectativa hoje da Assembleia em 2021 aí, para poder estar já participando e ajudando, continuando o trabalho do seu antecessor com o governo do Estado de São Paulo, deputado? Eu acho que o que for possível, eu acho que a Assembleia tem que ser parceira do governo, tem que fiscalizar, cobrar um poder independente, né? Mas no que for necessário e for preciso, nós temos que auxiliar, inclusive com redução de despesa. Isso nós vamos conversar no próximo congresso do Colégio de Líderes, que nós precisamos da anuência de todos os deputados, mas e sim, se for possível, a gente continuar fazendo as reduções que nós fizemos na pandemia do ano passado, que é de extrema importância de exemplo, né, e de gerar recursos financeiros para que a Secretaria de Estado da Saúde possa continuar investindo, né, nos leitos, nos medicamentos, que hoje está uma tragédia, as pessoas estão ficando mais tempo. Então, acho que a Assembleia, nesse próximo Colégio de Líderes, nós podemos ter um papel preponderante, né, de mostrar às pessoas que a Assembleia de São Paulo, o maior parlamento da América Latina, está fazendo a sua parte. Com economicidade, com diminuição de despesa, isso é de extrema importância para a população. Com certeza. O antecessor usou vários princípios do direito administrativo e mostrou como fazer gestão. E o senhor, pegando aí, junto com ele, o mesmo raciocínio, vai fazer um trabalho muito bacana aqui na Assembleia. Deputada, para a gente finalizar aqui a sua entrevista, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o telespectador? O senhor gostaria de deixar alguma mensagem, falar sobre... para a gente dar a finalização. Eu acho que nós temos que pedir aos nossos telespectadores que, se puderem, fiquem em casa, lave a mão, use máscara, que é de extrema importância. De extrema importância nós temos uma prevenção nesse vírus que é uma pandemia, não só é um problema sanitário, mas também um problema econômico no mundo todo. E o Brasil hoje, infelizmente, está sendo aí a maior número de mortes, né, diárias do mundo, né? Um país que tem uma dimensão enorme como a nossa, mas que com certeza nós vamos ter. Eu acredito muito que, com o esforço de todos os brasileiros, por isso que eu digo que eu sou completamente contra essas brigas políticas em torno da doença. Nós temos que fazer uma união dos políticos, da população, dos comerciantes, do industrial, enfim, de todas as pessoas, para que o mais rapidamente possível a gente consiga imunizar a nossa população e também sair dessa grave crise sanitária e econômica que o mundo está passando. Presidente, a gente agradece a sua participação, que Deus te ilumine aí nessa jornada hoje que tão responsável, que tem tantas responsabilidades, que a população precisa de pessoas como o senhor aí à frente do parlamento para poder estar olhando com bastante atenção e respeito a nós. Muito obrigada, presidente, e tenha um bom dia. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Lilian, e a todos aí, aos funcionários da nossa rede Alesp de informação.
E a gente acabou de falar agora com o presidente, o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado antes era o deputado Cauê Macris, e o nosso atual presidente agora é o Carlão Pignatari, que também é do PSDB, que acabou de dar uma entrevista falando das suas expectativas, dos seus objetivos para esse próximo biênio. É um momento muito delicado, onde nós estamos numa situação de pandemia, de desemprego, e pelo que tudo que ele disse, está com grande força para estar ajudando a nossa população a enfrentar esse momento. E na eleição da presidência e da nova mesa diretora para os mandatos, para os próximos 2 anos, parlamentares falaram sobre os novos membros eleitos. A reportagem de Tayana Conrad, vamos conferir. Foi eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, e a nova mesa diretora, Luiz Fernando Teixeira, do PT, como primeiro secretário, e Rogério Nogueira, do DEM, segundo secretário. Vários parlamentares repercutiram sobre o resultado da eleição. Acho que foi acertado a eleição, a indicação e a eleição do deputado Carlão Pignatari, pela experiência que ele tem. Tanto é que o número da votação dele foi expressiva, porque ele realmente é uma pessoa de entendimento, ele sabe unir as pessoas. Então, parabéns ao novo presidente, se puder colaborar, estarei colaborando com ele. Isso é um motivo de alegria, dizer que a gente é respeitado nessa casa e que nós continuaremos com a nossa missão forte de proteger o povo de São Paulo, que aliás, nós fomos eleitos pelo povo de São Paulo, é a nossa obrigação proteger o povo aqui. Tenho dito, inclusive, para as pessoas, a gente recebeu muitas ligações hoje, para mudar o voto, aquela coisa toda, mas eu sou muito transparente. Eu já tinha dado a minha palavra nas pessoas que eu iria votar, e eu parto do seguinte princípio: eu sou uma pessoa do PCdoB, que é a oposição, mas eu nunca procurei pautar os meus votos por causa de sigla partidária. Eu voto nas pessoas e na atitude das pessoas. E os meus projetos de lei foram aprovados por pessoas de vários partidos, né, inclusive da situação. Então, eu procuro ter um comportamento da gente dialogar, da gente poder trocar, da gente discutir as ideias, fazer os debates, mas sem ter raiva. Os deputados comentaram também sobre os trabalhos para o biênio de 2021 a 2023. Gosto muito do deputado Carlão Pignatari, meus parabéns pela eleição, mas para a população de São Paulo saber, nada mudou do que se fazia antes. Infelizmente, não houve as mudanças que nós esperávamos. A gente acreditava muito no Major Meca como presidente e na equipe que ele montou para que a gente pudesse quebrar um ciclo de mais de 30 anos em que essa história se repete. Como você sabe, a gente faz uma forte oposição ao governo aqui. A minha expectativa não é boa, né? A gente viu que o governo há mais de 20 anos domina essa casa aqui, num acordo entre o PSDB e o PT, então infelizmente o que a gente viu hoje foi a consagração de mais uma vez esse conluio aí se tornando vitorioso. A eleição da mesa é um momento importante da Assembleia Legislativa, que é o momento de decidir quem é que vai governar o poder legislativo. As pessoas confundem o governo da casa com o governo do Estado, não tem nada a ver. Os poderes são independentes. O governo do Estado é o poder executivo, e a Assembleia é o poder legislativo, o Judiciário é o poder judiciário. São os 3 poderes independentes. E nesse momento eu como líder da bancada do PT e toda a bancada do PT, debatemos e exercemos o direito que tem a bancada do PT, né, conforme é garantido no regimento a proporcionalidade sempre que possível. E agora vamos falar com a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Você que acompanha sempre as atividades parlamentares, conta pra gente alguns detalhes sobre a eleição que ocorreu aqui na Assembleia no último dia 15 de março, segunda-feira. Tudo bem? Tudo bem, Lilian? Tudo bem por aí? Tudo bem. Conta pra gente aí sobre a eleição que ocorreu aqui na última segunda-feira, né? E a mudança da mesa. Você poderia falar pra gente, por favor? Sim, a mudança da mesa vai trazer novos rumos aí para a Assembleia Legislativa. É um momento muito importante para o Parlamento, porque a partir dessa nova mesa, a gente acabou de ouvir o presidente falando, a partir dessa nova mesa, a gente vai direcionar os projetos que serão pautados aqui dentro do Parlamento. Mas eu queria acrescentar aqui na nossa conversa
as comissões. As comissões também vão mudar de presidência. Agora começa um novo biênio nas comissões, serão eleitos novos presidentes ou serão reconduzidos presidentes que já existem, que já estavam nas comissões, e os deputados nas próximas reuniões, nas próximas semanas, vão decidir isso. Então, provavelmente serão convocados os parlamentares membros dessas comissões permanentes da casa e será feita uma nova eleição. É importante dizer que dentro de uma comissão, as vagas, as cadeiras, pertencem aos partidos. Então, se, por exemplo, Comissão de Educação, o partido quiser modificar ali os deputados que são membros daquela comissão, trocar de alguma forma, ele pode, nesse momento, dar troca de biênio. E aí é conduzido à presidência, nesse colegiado, né, de mais ou menos 9 deputados, é conduzido à presidência um dos parlamentares que vai pautar os trabalhos pelos próximos 2 anos. Isso tem uma importância muito grande. A gente tem, por exemplo, a Comissão de Saúde, que nesse momento é essencial, a Comissão de Educação, que tem um debate muito forte com relação à volta ou não das aulas. Enfim, as comissões têm um papel fundamental, tanto para a tramitação dos projetos, quanto para ouvir os secretários, quanto também para debater assuntos que são de extrema relevância no momento que a gente está vivendo, né? Como é o caso da saúde. Né? Então, por exemplo, a Comissão de Saúde é presidida pela deputada Analice Fernandes. Eu conversei com ela na segunda-feira e ela está na expectativa de ser reconduzida ao cargo de presidente. A deputada Analice é enfermeira, infectologista, então esse papel é muito importante aí para a comissão mesmo. Há um detalhe bem importante que nessa condução dos trabalhos aí para a eleição de um novo presidente, quem vai conduzir essa nova votação é o presidente que estava anteriormente ou o vice. Caso não tenha nenhum desses dois, um desses dois esteja impedido, quem vai presidir a sessão para escolher um novo presidente é o deputado mais velho. Então, essa é a regra que está no regimento da casa. Você falou que tem uma pergunta, Lilian? Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Você tem acesso e dados aí do resultado final da eleição da segunda-feira, Melissa? Eu tenho. Deixa eu checar aqui para você. Que aí a gente consegue falar aqui para o pessoal todas as informações atualizadas da Assembleia Legislativa. Como eu já falei anteriormente, como a gente sabe, o presidente foi eleito, foi o deputado Carlão Pinhatari, ele foi eleito com 65 votos, o primeiro secretário é o deputado Luiz Fernando do PT, e o segundo secretário é o deputado Rogério Nogueira, do Democratas. O meu tempo acabou, mas se der tempo eu venho para contar mais sobre esses resultados finais da mesa, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre como vai ficar os rumos da Assembleia Legislativa aí pelos próximos 2 anos. É um momento importante não só para o Parlamento, como para o Estado, para definir aí as pautas que serão votadas, né? É isso, Lilian. Se der tempo, eu volto ainda hoje. Ok, Melissa, obrigada. Espero aí mais um bate-papo já com a Melissa Araújo, que vai trazer mais informações aí sobre as eleições que ocorreram aí no dia 15 de março. E o deputado Carlão Obrigada, Melissa. Bom dia. E o deputado Carlão Pinhatari, voltando a falar sobre ele é natural de Votuporanga, interior do estado paulista, eleito como presidente da Assembleia. Ele sucede o deputado estadual Cauê Macris, responsável por uma gestão marcada por eficiência e significativas mudanças aqui no Parlamento Paulista.
Pouco depois das 3h30 da tarde do dia 15 de março de 2021, o deputado estadual Cauê Macris, do PSDB, ainda no comando do Parlamento Paulista, fez o anúncio que marcou a transição de sua gestão para o novo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, também do PSDB. Encerrado o processo de votação do novo presidente da Assembleia, registramos 65 votos para o deputado Carlão Pignatari, 5 votos para o deputado Sérgio Vitor, 16 votos para o deputado Major Meca e 4 votos para o deputado Carlos Gianazzi. Portanto, declaro eleito o deputado Carlão Pignatari para exercer a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, biênio 2021-2023. Neste momento, convido o senhor deputado presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, para que assuma o posto e comande as demais votações. Em seguida, o deputado Carlão Pignatari, presidente eleito para o segundo biênio da 19ª legislatura, fez suas considerações iniciais no comando da mesa diretora da Casa. Inicio com um agradecimento muito especial à minha família, que sempre será meu alicerce. Com destaque especial à minha esposa Marli, mulher de fibra que caminha sempre ao meu lado. Agradecimento especial a você do Noroeste Paulista, que acompanha passo a passo a minha trajetória política, desde quando prefeito de Votuporanga, minha querida cidade. Agradeço ao governo de São Paulo, ao governador João Dória, seu vice Rodrigo Garcia, e em nome deles, de todo o governo de São Paulo, pelo trabalho conjunto ao longo de 2 anos na liderança de governo. Essa presidência é certamente resultado do trabalho sério que tive como líder de governo, a mim confiado por esses grandes homens públicos. Aquele que reconhece em sua origem e trajetória, prioriza o sentimento mais nobre, a gratidão. É uma honra ser como você que nos assiste, antes de tudo, um cidadão paulista, e ter sido escolhido por tantos colegas para presidir a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aceito com muito orgulho esta missão que me foi dada, nesse momento histórico e, infelizmente, dramático para o mundo, em que a liderança tem seu papel reforçado no enfrentamento ao maior desafio dos nossos tempos, que é a pandemia. Refletindo na maior crise sanitária e econômica mundial. A defesa da vida não permite divisão. Atenção, esta é a primeira mensagem dessa presidência. É chegada a hora de união de todos nós, do equilíbrio, da firmeza na tomada de decisões, para que vidas sejam salvas. Reafirmo aqui o meu compromisso de não medir esforços para oferecer a essa casa um mandato à altura do padrão de excelência que ela merece. Honrando um cargo que já foi ocupado por figuras tão ilustres que ajudaram com o seu trabalho a engrandecer o nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O deputado estadual Cauê Macris deixa para o seu sucessor, o deputado Carlão Pignatari, um legado de austeridade fiscal, eficiência e modernização em um período de pandemia de Covid-19 e inúmeras medidas para amenizar os impactos em toda a sociedade. À frente da Lesp, nos últimos 4 anos, o deputado Cauê Macris nasceu em Americana, em 1983. Foi vereador em sua cidade natal e chegou bem jovem ao cargo máximo da Lesp, apenas com 33 anos de idade, para o biênio 2017-2019. Na sequência, o parlamentar assumiu o segundo biênio da presidência da Lesp e implantou uma série de transformações tecnológicas e modernidades para facilitar a vida do cidadão paulista e dos deputados estaduais.
Em sua gestão, Cauê Macris também reduziu consideravelmente os gastos do Parlamento Paulista e devolveu boa parte do orçamento aos cofres públicos de São Paulo. O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia de São Paulo, Cauê Macris, do PSDB, foi anunciado ontem pelo governo paulista como novo secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo. A nomeação de Cauê Macris foi publicada na edição de terça-feira, 16 de março, no Diário Oficial. E segundo também o governador João Dória, Cauê une capacidade de realização, conhecimento e entusiasmo na gestão pública. A gestão Cauê Macris na Lesp ficou marcada pelo apoio às ações contra a Covid-19, a doação de 30% dos salários dos deputados estaduais no combate à pandemia da doença, o lançamento do aplicativo Fiscaliza Cidadão para ampliar a transparência da Assembleia Legislativa, além de corte de gastos e da modernização administrativa e tecnológica no Parlamento Paulista nos últimos anos. Na segunda-feira, 15 de março, o deputado Cauê Macris comandou a eleição da nova mesa diretora da Lesp. O deputado estadual Carlão Pignatari, do PSDB, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo para o biênio 2021-2023, com 65 votos dos parlamentares presentes na votação, que aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek do Palácio 9 de Julho. Jornal da Rede É um novo Lesp. começo, uma nova mesa, uma nova expectativa. Com certeza o presidente aí já tem ciência de toda a responsabilidade e já deu mostra aí nas suas declarações, na sua primeira coletiva, que ele está disposto sim a brigar pelo cidadão e mostrou muita coerência, que nesse momento a gente precisa sim, poder legislativo e executivo estarem juntos para poder dar um resultado mais rápido para a população que hoje enfrenta desemprego, pandemia. É uma situação muito delicada e nós, população, dependemos muito agora da atual presidência ter uma parceria muito bacana com o governo para poder trazer resultados mais rápidos. E a psicóloga Patrícia Bezerra, de 49 anos, do PSDB, será a mais nova deputada estadual, no lugar do ex-presidente da Lesp, o deputado Cauê Macris, do PSDB. O deputado Cauê foi nomeado para assumir a Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo. A parlamentar Patrícia Bezerra era vereadora na Câmara Municipal de São Paulo e especialista em projetos sociais para comunidades carentes, com histórico de militância social iniciado antes de seu ingresso na vida pública. Patrícia Bezerra também já esteve à frente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Além disso, ela foi eleita a mulher mais bem votada para a atual legislatura paulistana, com 45.285 votos. Durante sua trajetória, Patrícia Bezerra trabalhou pela defesa dos direitos humanos, com medidas em pró do protagonismo feminino e da proteção da infância e adolescência. Como vereadora, ela propôs a lei do parto sem dor no Sistema Único de Saúde, que garante o direito à anestesia no parto natural e métodos naturais para aliviar a dor. Também criou a lei da amamentação livre, que garante o aleitamento em estabelecimentos privados e públicos em constrangimentos a gestantes e ao bebê. Patrícia Bezerra foi presidente da CPI na Câmara Municipal, que investigou os planos de saúde de São Paulo. Seja bem-vinda, deputada, e mais uma mulher aqui no Parlamento Paulista, mostrando sim que as mulheres têm capacidade de estarem no comando também, de estarem em pró à população, de lutar e de defender as mulheres e defender sim interesses comuns da sociedade. E agora a gente vai a mais uma entrevista. Vamos falar sobre o Dia do Consumidor e os impactos da pandemia. São 30 anos de existência do Código do Consumidor, o CDC, que é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo. Nas 3 décadas, progressos importantes foram conquistados, principalmente quando falamos do equilíbrio nas relações do consumidor e fornecedor. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Plauto Ortiz. Ele é especialista em direito do consumidor.
Bom dia, Plauto. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. É um prazer novamente. Ô, Plauto, dia 15 foi comemorado aí o Dia do Consumidor, né? A Lei 8.078/90, que já completa mais de 30 anos. Como que mudou alguma situação nessa pandemia sobre os direitos e deveres do fornecedor com o consumidor ou não? Sim, mudou bastante. Inclusive agora, por conta dessa pandemia, o comércio eletrônico ele vem muito forte agora para tentar dar uma segurada, né, nos comerciantes aí, manter as suas atividades e também possibilitar aos consumidores continuar aí o ciclo do consumo, né? Então, o comércio eletrônico, aliado aí com a defesa do consumidor, é um grande respaldo para o consumidor poder fazer sua compra de forma mais segura. Ô, doutor, mesmo que a lei está em vigor há mais de 30 anos, a gente sabe, né, que existem muitas empresas que são recorde de reclamações. O senhor acha que isso ocorre devido aos brasileiros necessitarem de mais esclarecimentos sobre a lei e sobre o PROCON também, que durante esse tempo vem tomando seu espaço para proteger o consumidor, ou não? Isso é uma questão das empresas, né? No seguinte sentido, hoje em dia, tudo que vem da rede social é uma ferramenta de informação muito útil. Por exemplo, empresas com má reputação, ela já remete ao consumidor que ela não é honesta na sua relação de consumo, né? Então, isso acaba trazendo prejuízos, porque isso afugenta os consumidores que buscam informações sobre o produto e também como que é a condução dos negócios, né? Como que é a condução dessa venda e principalmente o pós-venda. Muitas empresas se preocupam muito em vender e se esquecem de dar assistência no pós-venda. E aí que está o ponto crucial dessa questão. Ora, o consumidor muitas vezes pensa, então eu sirvo somente para comprar. Se acontecer algum tipo de problema, eu sou abandonado nesse momento, então isso acaba trazendo prejuízo para a empresa e é realmente uma questão a ser muito debatida e dar muita atenção nisso aí. Doutor, a gente sabe que tem países mais desenvolvidos que esse que já tem o quê? Tribunais específicos para julgar problemas dos consumidores. O senhor acredita que o país, que o Brasil aqui, a médio e curto prazo, aí consiga também ter esse espaço na justiça diretamente voltada para o consumidor? Sim, já está mais do que na hora de ter aí uma justiça especializada. Por que eu falo isso? Porque o judiciário ele também, infelizmente, ele colabora com parte desses malfeitos de algumas empresas. Por exemplo, a questão de um produto comprado não entregue. O consumidor pagou integralmente aquele produto e não teve entregue, né? Então, o que acontece? Isso pode caracterizar até um estelionato. Mas, infelizmente, o judiciário ele não vem combatendo eficazmente essas questões, como também a questão de dano moral. Se discute muito que a indústria do dano moral, ora, se o judiciário, ele, dentro da sua força, ele punir exemplarmente aquela má empresa, certamente vai desenfrear aí, né, uma consciência maior sobre tratar o consumidor à altura como ele espera, como ele realmente merece. Doutor Ortiz, a gente sabe que o PROCON a cada dia também vem cada vez mais abrindo, facilitando o acesso a ele com denúncias. E com isso a gente tem a lei do consumidor e tem o PROCON. O senhor acha que com essa evolução também do PROCON, os fornecedores estão ficando mais intimidados aí de agir de má fé com o consumidor? Sim, a questão do PROCON, né, dos PROCONs, na verdade, né, eles merecem também uma atenção redobrada aí dos governantes. Para quê? Para fazer um aparelhamento melhor, comprar mais carros para fiscalização, né, ter contratação de mais recursos humanos, para eficazmente fazer o quê? Fazer o trabalho preventivo, é o trabalho de orientação desses consumidores, não só os consumidores, mas também do comerciante. Por exemplo,
às vezes preços errados nas gôndolas, uma precificação que não ficou muito bem ali aclarada. Então, o PROCON ele exerce mais uma questão preventiva. Lógico, as questões que o PROCON não consegue resolver, elas acabam sendo judicializadas. Aí o consumidor, feito um processo administrativo lá no PROCON, ele pega essa documentação e ingressa no judiciário. E aí ele já demonstra para o juiz, falando, olha, eu tentei passar pelo PROCON, o PROCON me ajudar, só que infelizmente a empresa não quis resolver. E aí cabe realmente ao judiciário dar esse aval final, mas lógico, o papel do PROCON ele é importante nessa cadeia da relação de consumo. Doutor Plauto, a gente está numa pandemia e nessa pandemia o que mais aumentou a venda foram de álcool em gel, né, e máscaras. O senhor acredita que com isso também houve um aumento de preço desses produtos? Quando que essa alta ela é considerada abusiva para o consumidor? Sim, cada consumidor vem pela média de preço, né? Por isso a internet é uma ferramenta muito importante nisso. Né? Por mais que seja feita a compra em loja física, por exemplo, numa farmácia, ou às vezes alguma loja especializada, ele tem já uma noção da média de preços ali. Então, havendo esse abuso, é muito importante fazer a denúncia no PROCON, porque a empresa ela pode ser atuada por abuso de poder econômico. Então, é somente com essa ação do consumidor que a gente vai cometer essas altas absurdas, não somente no álcool gel, mas até no gênero alimentício também, de combustível. Então, essa é a importância de nos unirmos da maneira que o PROCON possa agir através das suas ações para que defenda a coletividade e combata o mau comerciante. Doutor Plauto, a gente sabe que durante essa pandemia, e ela veio realmente para ficar, as compras virtuais cresceram assim drasticamente. E com isso também cresceram reclamações. A lei do consumidor, que ela tem mais de 30 anos, ela consegue ainda garantir os direitos de quem compra pela internet, pela essa maneira virtual, ou ainda ela não está atualizada para esses meios? Sim, sem dúvida. É um dos grandes avanços, inclusive com o Marco Civil da Internet também, veio para reforçar esse comércio eletrônico. Lógico, a máxima que em 7 dias da compra, se eu me arrepender, eu posso devolver o produto e ter o dinheiro de volta, sem dúvida nenhuma. Você não precisa nem justificar para a empresa o porquê daquela devolução. Porém, conforme a política de frete, aí pode ser que o consumidor tenha que arcar com os custos da devolução desse produto. Por quê? Não foi a empresa que deu causa. Agora, nos momentos em que há um produto com um defeito que não tem como ser consertado, aí cabe realmente à empresa fazer a coleta ou, não fazendo a coleta, que ela arque com os custos dessa devolução e aí ou devolve-se o dinheiro ou dar-se outro produto equivalente ou de escolha do consumidor também, que é a sua prerrogativa, para daí sim resolver essa situação da melhor maneira. Mas sem dúvida nenhuma, são duas ferramentas aí essenciais, tanto o Marco Civil da Internet como o Código de Defesa do Consumidor. Aproveitando aí o gueixo do senhor que o senhor está explicando para a gente, inclusive nesse momento que a gente está em isolamento social, a gente até mercado a gente já faz pela internet. Dá mais dicas aqui para o telespectador, para quem está nos assistindo, como proceder também, caso venha um produto errado ou não venha o produto, aonde procurar, a quem recorrer, nesse momento que a gente está vivendo. Doutor, por favor. Sim, é muito importante lembrar que a figura do advogado é muito importante nessa situação. Por exemplo, eu comprei o produto, paguei e não veio. O que eu devo fazer? Procure um advogado, ele vai ser a melhor pessoa a te orientar, até mesmo para quê? Para te ajudar a fazer um boletim de ocorrência, que muitas vezes pode ser que essa empresa está aplicando golpe em outras pessoas, aí já vira um caso de polícia, e também para quê? Para anexar a documentação adequada para entrar com o processo. Muitas vezes o consumidor ele perde um processo contra a empresa porque não soube manusear as provas como deveria de ser. E isso é um conhecimento técnico que só compete ao advogado. É ele que vai ser a pessoa hábil ao quê? Fazer os pedidos adequados ao juiz, a forma como esses pedidos vão ser feitos e também
essa produção de provas, pois não basta, às vezes, um boletim de ocorrência. Ele não é suficiente, não é a prova plena que aconteceu um ilícito, que aconteceu, na verdade, uma fraude com os consumidores. Então, outra situação muito importante, não acesse links de lugares desconhecidos, links que te mandam pelas redes sociais, com promoções mirabolantes, isso não existe. Tá? Então tem que se ter pé no chão, não compre no primeiro impulso, pesquise sobre o produto. Primeiro, se você realmente precisa daquele produto. Segundo, pesquise sobre ele, sobre a reputação da loja, prazo de entrega, qual que é a política de frete, se o frete está incluso ou não, para também não ter uma surpresa desagradável quando for receber esse produto. Venda devolução, como que a empresa age? É um fator também muito importante. Feitas essas considerações, realmente o que se tem é que compre com a razão, não compre com a emoção. Engatando a isso, né, nessa resposta do senhor, que o senhor falou sobre golpes e fraudes, o senhor tem dados para poder estar passando para o telespectador o número de fraudes e golpes que teve em 2020 ou não? Isso é só por curiosidade mesmo. Bem formalmente, houve um acréscimo aí por conta da pandemia e mais de 25% aí de problemas com compras em sites, né, de comércio eletrônico. Então, até mesmo por conta dessa falta ainda de habitualidade do consumidor em aderir definitivamente aí nas compras online. Doutor, acabamos de falar no começo da entrevista sobre também o papel do PROCON junto com a lei do consumidor. Como é que o PROCON ele consegue ajudar e fortalecer a lei para que ela seja cumprida? É importante dizer o seguinte, o PROCON ele precisa da ajuda do consumidor. Em que sentido? Fazendo as denúncias. Não tenha essa concepção que, meu caso ele é só mais um, ele não é importante. Pelo contrário, ele é muito importante. Né? Essa semana, para termos uma base, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela suspendeu 19 convênios de vender em novos planos. Por que isso? Foi uma demanda de denúncias, de várias denúncias com relação a abusos em planos de saúde que foram de dados coletados até outubro do ano passado. E a ANS foi lá e acabou interrompendo essas vendas até se, ou seja, acabe com esses problemas. Então, veja a importância e a força que nós consumidores temos. Temos sim que denunciar. E aí, esse é o aval para o consumidor chegar até o PROCON, ir lá no estabelecimento, dar orientação, se for o caso, multar, né? E até mesmo a própria prerrogativa de fechar esse comércio. Doutor, a gente já está chegando às considerações finais, nosso tempo está acabando. O senhor poderia estar passando aí uma mensagem para quem está nos assistindo, como dicas para as pessoas se protegerem novamente aí dos golpes que estão crescendo, mas também estão sendo fiscalizados aí pelo PROCON juntamente com a Lei do Consumidor. Por favor. Sem dúvida. Lembrando, não compre à primeira vista. Pesquise efetivamente esse produto, veja qual a reputação da loja, veja os comentários daquele produto. Porque comentários, muitos comentários, às vezes, excessivamente otimistas ou pessimistas, que vão te dar ali aquele termômetro sobre aquele produto. Será que eu realmente preciso dele? Veja em outras lojas, tem aplicativos que são os buscadores de preços, faça comparativo de preços. Às vezes é mais importante você aguardar alguns dias, ver se aquele valor teve uma diminuída. Então, feito isso, a sua compra com certeza vai ser muito mais segura. E também você vê se cabe no seu orçamento, né? Porque depois a conta não vem barata. Então, para evitar um inadimplemento aí, né, deixar de pagar também o cartão de crédito é muito prejudicial. Os juros do cartão de crédito são altíssimos no Brasil. Isso acaba virando uma bola de neve. Então, veja quais são as suas prioridades para efetivamente efetuar uma compra. E lembrando, mais uma vez, não compre na emoção, compre com a razão. Dr. Plauto, muito obrigada pela entrevista. Tenha um bom dia. Juízo no bolso.
O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o Dr. Plauto Ortiz, ele é especialista em direito do consumidor, falou sobre o dia 15 de março, que foi o Dia Mundial do Consumidor, e também deu dicas aí sobre a Lei 8.078 de 90, que já completou quase 30 anos, juntamente com o PROCON, que são meios aí de assegurar o nosso consumidor de compras através de fraudes de fornecedores que estão de má fé. Indo a mais notícias, 2.798 mortes por Covid-19 em 24 horas. O país bate recorde de óbitos pela doença desde o início da pandemia. São mais de 282 mil vidas de brasileiros perdidas para o novo coronavírus. 11 milhões e 600 mil pessoas têm ou tiveram Covid-19, 84 mil delas em apenas um dia. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa com base nos relatórios das secretarias estaduais de saúde. Já são 55 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.018 dias consecutivos de recorde na média de mortes por Covid-19 no país. São Paulo também quebra recorde de óbitos por Covid-19, 679 em apenas 24 horas. As mortes em âmbito nacional e aqui no estado foram registradas até as 8 horas da noite desta terça-feira. 22 estados, mais o Distrito Federal, continuam apresentando alta nas mortes por Covid-19. São Paulo ainda faz parte desta relação. E em meio aos caos na saúde pública do país em São Paulo, nós temos uma boa notícia. A vacinação contra a Covid-19 já reflete de forma positiva o número de mortes na capital paulista em idosos entre 85 e 89 anos. A taxa de redução é de 51% registrada em fevereiro, em comparação ao mesmo período de 2020. Em janeiro, que foram de 146 mortes no mês passado, 71. As internações também tiveram queda nesse período. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e, para alguns especialistas, a redução já pode ser reflexo dos efeitos da aplicação das vacinas, que começam a fazer efeito até 15 dias depois da primeira aplicação. E a vacina segue aqui na capital paulista desde o último segunda-feira. Idosos acima de 75 anos começaram a ser imunizados. E a partir do próximo dia 29, a vacinação será para pessoas acima de 70 anos. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alerta para o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. 24 estados, mais o Distrito Federal, estão com taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, acima de 80%. E, além disso, 15 estados estão com taxas de ocupação de UTIs iguais ou superiores a 90%. Entre elas estão as capitais, 25 estão com taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva superiores a 80%. 19 delas têm a taxa acima de 90% de ocupação. Na classificação da Fiocruz, as taxas de ocupação são classificadas em zona de alerta crítico, que é a zona vermelha, quando iguais ou superiores a 80%. E vamos a mais uma entrevista. Vamos falar dos impactos da inflação no país. A inflação em 2020, que fechou em 4,52%, que foi a maior alta desde 2016. Uma pergunta que os brasileiros estão fazendo: existe recuperação na economia para este ano? Em relação à pandemia também, né? E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Hugo Garbi. Ele é economista e professor de finanças. Bom dia, professor. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu queria estar começando a entrevista com o senhor falando um pouquinho, detalhadamente, os motivos do aumento e da aceleração da inflação. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o ambiente econômico. Olha,
Em termos de inflação, em 2020, houve duas variáveis importantes que contribuíram de forma significativa para o aumento da inflação. O primeiro ponto a destacar é a estratégia de política monetária do governo. Então, o governo ele teve uma estratégia de política monetária para reduzir de forma sistemática as taxas de juros ao longo do tempo. De uma forma geral, na economia, quando você reduz as taxas de juros, há um incentivo natural à tomada de crédito e ao consumo. Então, no final do dia, essa estratégia ela é importante também para aumentar a capacidade empreendedora, uma vez que o capital ele não tem a mesma rentabilidade que ele teria no mercado financeiro. E o consumidor, o agente econômico, ele vai procurar outra forma de rentabilidade do seu capital, do seu dinheiro. Outra variável importante foi, sem dúvida, o auxílio emergencial. O governo ele injetou, em 2020, mais de 500 bilhões de reais na economia por meio do auxílio emergencial. Esse auxílio ele tem um efeito importante na economia, uma vez que ele volta, em grande parte, como consumo direto feito pela população. É o que nós economistas chamamos de efeito multiplicador, o efeito do consumo direto na contratação de serviços e no comércio local, e que também tem um efeito inflacionário, ou seja, essas duas variáveis combinadas, elas contribuíram sim para o incremento da inflação em 2020. Doutor, explica um pouquinho também para quem está nos assistindo, como é que a Selic ela pode influenciar no aumento da inflação? Olha, o aumento da taxa Selic, sem dúvida, é um importante instrumento de política monetária para a contenção da inflação. Porque o que os economistas chamam de política monetária contracionista. Então, ela funciona essencialmente no aumento das taxas de juros básicas, que vão ter um reflexo, de uma forma geral, em toda a economia. Quando o consumidor for parcelar um automóvel, um eletrodoméstico, ou até pegar um empréstimo no banco, com as taxas de juros mais altas, o governo ele desincentiva o consumo. Então, com uma queda no consumo, naturalmente, com uma taxa de juros mais alta, há sim uma menor pressão inflacionária. Por outro lado, é importante destacar, e nós sabemos que há um descolamento do nível da taxa Selic com as taxas de juros cobradas pelos bancos ao consumidor final. Então, esse remédio, entre aspas, de aumentar a taxa Selic, ele teoricamente não teria um efeito imediato no consumo e na inflação. Ao longo do tempo, sim, nós sentiríamos uma redução da inflação conforme o Banco Central e o governo federal aumenta as taxas de juros como um todo. O senhor falando em governo federal agora, qual que é o posicionamento do senhor em relação às atitudes que o governo federal vem tomando em relação à pandemia e juntamente com a economia para poder estar se sustentando? Qual que seria a posição do senhor referente à postura hoje do governo no geral da nossa economia? Doutor? Olha, o governo federal, assim como grande parte das economias do mundo, ele se posicionou no início do governo como um liberalista. Então, o liberalista econômico, ele geralmente não intervém de forma profunda na economia. Ele deixa as entidades econômicas se autorregularem. Mas num momento como esse, com uma pandemia e uma crise econômica mundial, o governo ele agiu, no meu ponto de vista, de forma correta ao injetar mais de 500 bilhões de reais na economia, ajudando a população da forma como o nosso orçamento, o orçamento brasileiro, permitiu. Então, em termos econômicos, o governo brasileiro ele não tinha muito mais o que fazer. Então, ele ajudou na medida do possível, de acordo com o orçamento que nós tínhamos, a população. Houve também uma extensão do auxílio emergencial para mitigar os efeitos nefastos da crise que nós estamos vivendo. Doutor, a gente sabe que um dos principais destaques de aumento aí em 2020 foi o aumento dos produtos da cesta básica.
O senhor acha que as famílias mais vulneráveis, elas podem esperar ainda esse ano uma baixa de novo do preço dos produtos da cesta básica ou não? Olha, quando a gente fala de inflação, é difícil você ter uma retração de preços. Então, se você tem um aumento da cesta básica, é difícil que os supermercados, o varejo, por exemplo, diminua esse preço. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. O que pode acontecer com a retomada da economia, e o que geralmente acontece, é um aumento do poder de compra do consumidor. Então, com a retomada da economia, a gente sabe que a estimativa do PIB para esse ano é de 3,21% de crescimento. A gente hoje tem uma perspectiva boa com o andamento da vacinação, ou seja, o governo federal fazendo a parte dele em termos de vacinação, a gente tem uma perspectiva boa. Isso leva ao incremento da renda da população, emprego-renda, e também equilibra o poder de compra do consumidor. Então, resumindo, é muito difícil que o preço caia, mas é natural que o poder de compra do consumidor, com a elevação do poder de renda e de consumo, aconteça ao longo do tempo. A gente sabe que a pandemia, doutora, ela é considerada a maior crise econômica hoje já registrada no país. E com isso, quanto tempo que o senhor acha que o Brasil ele poderá ter chance de voltar a crescer? Existe essa possibilidade para iniciar esse ano, em 2022, ou a longo prazo aí para poder respirar de novo e conseguir tampar o surto, o rombo econômico que a pandemia vem causando? Olha, em toda economia, depois de uma grande crise, gera-se sim um ciclo, né, de demanda, isso é natural em toda economia. Então, é o que a gente chama de demanda reprimida em termos de consumo. São aqueles bens que nós deixamos, as famílias deixam de comprar ou esperam a crise passar para adquiri-los. Os investimentos que as empresas também esperam fazer depois que a crise passar. Então, com o bom andamento do processo de vacinação no Brasil, e a retomada gradual da economia, a expectativa é que nós tenhamos, sim, uma criação de novos postos de trabalho, um aumento importante no consumo e na indústria, o que nos dá uma perspectiva muito boa de crescimento para a economia brasileira. Em 2021, nós temos um crescimento esperado de 3,21%, mais uma recuperação do momento que nós tivemos difícil em termos econômicos o ano passado. Mas é importante salientar que a vantagem do Brasil comparativamente aos países da América Latina é que nós somos um país continental, com 200 milhões de habitantes e setores bem consolidados na economia, como do agronegócio, dos serviços. Nós temos uma boa capacidade de recuperação econômica. Agora, é importante destacar, salientar que essa previsão ela é uma variável que depende da consistência e do planejamento do governo no processo de vacinação e no planejamento também do processo de reabertura da economia como um todo. Quando a gente fala em governo federal, a gente sabe, em outros veículos de comunicação, que está tendo muita incoerência de decisões de governos estaduais com o governo federal. Isso atrapalha o crescimento também da economia e acelera a inflação ou não, doutor? Olha, falando um pouco das decisões locais, é natural que, se a gente considerar só a variável econômica, né, quando você tem comércio fechado, quando você tem pessoas que não têm condição de gerar renda e de trabalho, isso tem um impacto, sim, econômico profundo. Né? Então, esse desalinhamento do governo federal com os estados, o ideal seria uma convergência e um ponto de equilíbrio entre economia e saúde. Né? Nós sabemos que nós vivemos uma pandemia, um momento crítico em termos de saúde, com a perda de muitas vidas. A gente não tem como desconsiderar esse momento, todos os cuidados que nós devemos ter. Mas é importante, sim, ouvir o Ministério da Economia, ouvir o planejamento econômico do governo federal e ter, no mínimo, um diálogo para que a economia não se prejudique ainda mais. Quando a gente fala em auxílio emergencial, que a população teve até no mês de dezembro, que deu um arranque aí na economia, depois foi o corte,
O governo federal ainda, a senhora acha que ele possui fôlego orçamentário para continuar aí concedendo esse auxílio emergencial? E o auxílio emergencial também ajuda com uma aceleração da economia, doutor? Sim ou não? Olha, o auxílio emergencial, sim, auxilia muito a condução da economia, tá? O governo, ele já está no limite em termos de orçamento para ajuda do auxílio emergencial. Olha, nós estamos falando de 500 bilhões de reais. Para o orçamento do país, para o orçamento do Brasil, é muito dinheiro. Então, o que a gente tem que levar em consideração, muita gente fala que, olha, o auxílio emergencial é pouco dinheiro, não dá para fazer muita coisa, mas, de uma forma geral, é um auxílio emergencial responsável, né? Então, eu entendo que tem de ter, sim, a responsabilidade fiscal. Não dá para a gente ajudar agora o país e depois de 2 anos quebrar o país porque você não tem capital, você não tem dinheiro suficiente para pagar os seus compromissos. Então, de novo, acho que o equilíbrio é a palavra-chave hoje em termos de economia. E o Jornal da Regialesp falou agora com Hugo Garbi, ele é economista e professor de finanças e deu uma geral aí sobre os impactos da inflação no país e falou também sobre a nossa economia em geral. A gente agradece sua participação, doutor, até um próximo encontro aqui. Muito obrigado pelas informações, tenha um bom dia. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês, muito obrigado. Boa tarde, é isso. A gente começa aqui, a gente não sabe basicamente dos horários, acaba se perdendo um pouco. Agora, nesse momento, é 12:07. Está na hora da gente falar sobre o que é destaque no nosso o Diário Oficial desta quarta-feira. A edição de hoje tem uma reportagem sobre a sanção da lei que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado a Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes. Sancionada pelo governador João Dória, a proposta apresentada pelos deputados Maurici e Leci Brandão foi votada pelo plenário da Lesp em fevereiro. Com a conquista desse título, que é um desejo antigo dos moradores de Embu das Artes, artistas e lideranças da cidade, as produções artísticas, as comidas e os costumes da feira poderão ser reservados para as próximas gerações. E os detalhes completos da reportagem você confere também acessando o nosso portal da Lesp, www.al.sp.gov.br e clica lá na aba Comunicação. Lá você vai ver todas as notícias, todos os serviços dos parlamentares, inclusive o Diário Oficial, que é publicado diariamente no portal. E vamos agora a um rápido intervalo, não saia daí, retornamos já já. Voltamos em instantes com muitas informações para você. Você acompanha Jornal da Regialesp.